O Janeiro Branco é uma campanha mundial em prol da cultura da saúde mental. Muito tem se falado sobre isso, principalmente depois que começamos a usar as redes sociais em excesso. Mas o que de fato é saúde mental e como ela pode influenciar no nosso dia a dia? Eu sou Denise Gebrim e hoje eu vou ao Hospital Santa Lúcia Norte para falar sobre essas e algumas outras questões. Vamos lá? Eu já estou aqui no Santa Lúcia com a Marcele, que é coordenadora da psicologia da Asa Sul e da Asa Norte, não é isso? Isso mesmo. Oi, Obrigada Denise. por me receber aqui. E como eu trabalho com mídias sociais, eu acho que muito se fala a respeito da ansiedade causada pelas mídias sociais, tanto em quem trabalha com isso, como quem segue também. Então, eu queria começar, Marcele, te perguntando, porque muito se fala sobre isso, mas pouco se entende, né? É um assunto que tem uma resistência muito grande, né? Existe um preconceito atrás disso. Então, vamos começar do básico. O que é saúde mental? Então, Denise, hoje ainda não existe um conceito fechado de saúde mental, né? O que a Organização Mundial da Saúde coloca é que saúde mental está envolvida com o bem-estar emocional, né? A habilidade de você se sentir bem com você mesmo, de resolver conflitos, de resolver alguns problemas. Mas a gente precisa ampliar esse conceito, porque a saúde mental envolve uma saúde emocional, né? Os transtornos psiquiátricos, e principalmente a valorização da subjetividade, que eu acho que é isso que você falou, né? Marcele, a gente começou, né? Eu comecei falando um pouco de trabalhar com as redes sociais e de saber que isso causa uma certa ansiedade, tanto em quem trabalha como em quem está assistindo. E quando a gente lê sobre depressão, suicídio e ansiedade que o mundo vive hoje, a gente lê muito sobre como as redes sociais influenciam e impactam principalmente os jovens nessa busca de uma vida mais bonita ou mais interessante que eles acham que a rede social proporciona, que na verdade é melhor do que a deles, né? O que você pode falar sobre isso? Como que a gente consegue lidar com esse problema? De repente, não é uma solução, mas algo que a gente possa levar para os pais que estão em casa, que possam melhorar, né, essa comunicação com os adolescentes e com os jovens. Eu acho que é muito importante o diálogo sempre, né? Porque é isso que você está falando, as mídias sociais colocam uma imagem que não é aquilo, né? Passa uma sensação de perfeição, né? E as pessoas hoje buscam muito, são menos tolerantes às frustrações, buscam o imediatismo, tem que ser tudo rápido, nada pode dar errado, tudo tem que ser perfeito como tem que estar ali. Os corpos têm que ser perfeitos, né? A gente tem que ser magra, bonita. Então acaba trazendo uma sensação que não é o real, né? A vivência de uma realidade que não existe. E como lidar com essas frustrações, né? Como lidar com as dificuldades que todos nós vamos passar sem pensar no não vou desistir porque a minha vida não é aquela, né? Então acaba pensando na morte como uma solução de uma vida que não vai ser perfeita assim, né? Então é muito importante o diálogo sempre, e aí eu acho que vem toda uma questão de uma mudança cultural mesmo, né? Em relação ao que as pessoas buscam hoje, do que é publicado e vivencia na mídia, tentar fazer com que ela seja muito mais real e não fantasiosa, né? E aí, quem sabe, diminui essa ansiedade ou uma depressão maior. Eu acho que é importante a gente conversar muito para entender, né? Eu trabalho com isso e eu falo muito isso, que o que a gente divulga e a gente coloca nas redes sociais, que aquilo é uma vitrine, aquilo é uma revista. Não quer, aquilo é 1%, 2% do que a gente realmente vive, né? Então, para a gente poder ter esse diálogo em casa, de mostrar que a vida é muito mais do que o que as redes sociais passam, que aquilo tem que ser usado como uma distração, né? Como um jornal, como um filme, algo que você está assistindo, mas não ser levado ao pé da letra como se aquilo fosse a vida dos outros, né? Exatamente. E que os momentos de crise, de sofrimento e de frustração, porque as coisas não vão acontecer sempre do jeito que a gente quer, ou perfeito assim, são importantes para um amadurecimento e crescimento, né? Então, como que eu vou enfrentar com aquele problema de uma maneira positiva? Que é isso que a saúde mental a gente pode associar, né? Como que eu posso buscar os meus recursos internos para lidar com as dificuldades que eu vou passar, os problemas que eu vou vivenciar,
sem que seja hoje como a mídia social coloca, do tudo ou nada, né? Ou tem ou não tem, ou é perfeito ou não é. E entender também que aquele outro que está na mídia social, aquela celebridade, aquele influenciador, o youtuber, que ele também tem problemas, sim, que ele também passa por dificuldades, né? Nós já falamos sobre tipos, sobre sintomas, tratamentos, né? Mas acho importante a gente falar sobre prevenção, para que não chegue no ponto de ter que buscar ajuda, que tal? Ótimo, né? Até porque a gente pode e deve prevenir, né? Então a prevenção vai para uma alimentação saudável e equilibrada, possibilitar horas de sono, atividade física, elas são importantes porque a atividade física ela interfere em liberação de hormônios que são importantes, atividades mais relaxantes, prazerosas, estar em contato com amigos, sorrir com família, com atividades que te tragam uma satisfação pessoal. E também é importante desligar do trabalho em alguns momentos, né, para efetivamente relaxar e desligar mesmo, para conseguir descansar, né, seja do corpo, seja a mente, se afastar de algumas mídias sociais, né, as crianças que ficam lá nos jogos eletrônicos até tarde, que atrapalham o sono. Então a gente não tem uma receita de bolo para passar, mas existem essas formas todas de prevenção e que auxilia e vai contribuir para uma saúde mental mais equilibrada e mais positiva. Nossa e dos nossos, né? Isso. Ai, obrigada. De Adorei nada. A gente poder conversar sobre isso. Eu acho que é um assunto tão difícil, né? Acho que eu tive um pouco de dificuldade de falar porque tem a ver comigo, tem a ver com a minha história. Também me preocupo com o futuro próximo. Mas que bom que a gente pôde falar sobre isso e levantar essa bandeira no mês de janeiro, né? Que é um mês mundial da conscientização da saúde mental. Isso, que é o Janeiro Branco. Janeiro foi Branco. Excelente, adorei estar aqui com você, foi ótimo. Obrigada, querida. Agora, depois desse bate-papo tão interessante, se dê uma pausa, desconecte-se, leia um livro, visite um parque. O tema da campanha desse ano é Vamos falar sobre saúde mental. Então procure a sua família, os seus amigos, converse sobre isso, busque ajuda, fale, ouça. O programa de hoje fica por aqui e eu espero que vocês tenham gostado de falar sobre esse assunto tanto quanto eu. Um assunto tão delicado e tão difícil, mas tão importante. Então, um beijo e até o próximo!